Fala, parceria! Chegou a hora de gravar a revisão para a prova de vestibular que eu mais gosto de gravar. Revisão Unesp primeira fase. Eu gosto tanto que eu vou fazer 2 vídeos. Esse é só de geografia do Brasil. Vai ter um outro de geografia geral. E para valorizar o trabalho do professor que montou um vídeo, que vai dar uns 20 minutos aqui, fazendo uma baita revisão de geografia do Brasil para a prova da Unesp com você, você vai curtir esse vídeo. Me ajuda aí. Você vai se inscrever no canal para poder receber notificação quando vier o outro e você vai compartilhar com os seus 400 amigos mais próximos para ajudar o meu canal a chegar nos 17 mil inscritos. Dito isso, já fiz meu merchan, vou tomar um gole d'água e vou começar o conteúdo sem enrolação. Me debruçando sobre a prova da Unesp dos últimos anos, identifiquei 3 conteúdos que eu gostaria de comentar com vocês, porque eles têm uma incidência muito grande. A parte de geografia econômica, a parte de geografia física e um puxadinho de geografia humana para falar de urbanização. Então esses temas eu acho que são importantes para a gente pontuar essa prova da Unesp. Vamos começar aqui com economia. Dentro de economia, eu vou colocar que a Unesp gosta muito de 3 coisas quando ela fala de economia no Brasil. Política econômica, indústria e agropecuária, e essas coisas podem ter interrelação. Vamos lembrar que a prova da Unesp, ela é uma prova que o aluno se sente seguro. Ela é uma prova com questões claras, com questões que você lê e você sabe o que está acontecendo com você naquela questão. Não tem aquela coisa do Enem de você ler e ficar em dúvida. O que está acontecendo aqui? Não, a prova da Unesp é uma prova direta, uma prova que o aluno se sente bem. Você que nunca fez Unesp, pode confiar em mim. Você vai chegar lá, eu falo que tem muita questão de apostila. O que é isso? É aquela questão muito parecida com aquela que você treinou. Os caras não inventam moda. Por isso é uma prova que muito aluno gosta. E quando ela vai para os temas e entra em política econômica, fala, Vareta, o que é isso? Cara, ela gosta de cobrar conceitos, às vezes, como neoliberalismo, guerra fiscal, e gosta de cobrar a ideia de planos econômicos. Aí vai caminhar até um pouco para a história, mas entender o que foi um plano econômico, que medidas econômicas ajudam você a fazer um processo de desenvolvimento, de industrialização, e dentro disso eu quis trazer algumas coisas. Primeiro, cara, é legal você saber diferenciar aí o que é neoliberalismo, o que é keynesianismo, que são 2 visões diferentes da economia. O keynesianismo, lá do pós-crise de 29, é aquela ideia de uma super intervenção econômica do Estado. Opa, vou melhorar. Uma super intervenção do Estado na economia. Aqui o neoliberalismo é o oposto, certo? É um modelo que surge principalmente aí no final dos anos 70, Margaret Thatcher no Reino Unido, Reagan nos Estados Unidos, vai vir para a América Latina primeiro com o maledito do Pinochet e depois dos anos 90 se espalhar para todo mundo. O que é o neoliberalismo? É a volta ao modelo liberal, lembra lá do Adam Smith. Aqui a gente fala que o neoliberalismo é a ideia do Estado mínimo. Não dá para o Estado ficar totalmente fora da economia, mas ele tem que ser mínimo, certo? Ele tem que agir o mínimo possível. Por quê? Para essa teoria econômica, a lei da oferta e procura, a concorrência, o livre mercado vai gerir melhor a economia e fazer a economia crescer mais, gerando mais emprego e bem-estar. Dentro do neoliberalismo, na prática, a gente gosta de trazer alguns temas. Primeiro é a abertura econômica. A abertura econômica é você reduzir as tarifas de importação para que mais produtos cheguem, que os produtos estrangeiros cheguem mais baratos. Dessa forma, obriga a indústria nacional a se modernizar e aumenta a concorrência. Foi o que o Collor fez. O Collor fez essa abertura econômica. Só que ninguém te conta que se a indústria nacional não conseguir se adaptar rápido, ela quebra e gera desemprego. Outra coisa comum no neoliberalismo, as privatizações. Não é papel do Estado gerir diversos setores. Cara, então, saúde, transporte, energia, tudo começa a ser muito privatizado. Cara, você tem uma privatização muito polêmica da Enel lá em São Paulo, onde a privatização, a administração privada cortou tanto custo para aumentar o lucro que São Paulo vira e mexe está no escuro. Mas o Brasil fez uma forte onda de privatização com o Fernando Collor de Mello, lá ao longo dos anos 90 e começo dos anos 2000.
E também corte nos gastos sociais, faz parte da redução dos gastos do Estado. Então você tem esses três pilares aparecendo bastante. Aqui ainda é bom você conseguir diferenciar o que é setor primário, secundário, terciário, primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. Vem comigo para não confundir os termos. Quando eu falar setor primário, eu estou me referindo às atividades ligadas à produção de matéria-prima. Então, o extrativismo de baixa intensidade, a agricultura, a pecuária, a pesca. Quando eu falo de setor secundário, é a indústria, olha o tema que vai colar aqui, é a indústria, é a construção civil. E o setor terciário, que mais emprega no Brasil, é o setor de serviços, junto com o comércio. Setor mega amplo, que vai abrange diversas possibilidades e é o setor que mais emprega no nosso país. Toma cuidado, porque eu falei setor primário, porque se eu falo primeiro setor, é o setor estatal. É a ideia de empresas estatais. Quando eu falo segundo setor, é a iniciativa privada. E quando eu falo terceiro setor, são as ONGs. São as ONGs não, né? As organizações não governamentais. ONGs, igrejas, sindicatos, grêmios estudantis. Então, fica um pouco atento a esses setores. Para fechar a política econômica, apareceu nos últimos anos muito falar de guerra fiscal. Guerra fiscal é uma política que os estados ou as nações fazem de dar incentivos fiscais para atrair indústria. Vareta, o que é incentivo fiscal? Basicamente é redução ou isenção de impostos, certo? Você não vai mais pagar imposto. Traz sua indústria para cá, traz para cá que eu te dou 12 anos sem pagar imposto. Nossa, Vareta, compensa? Cara, seu PIB vai aumentar, você vai trazer geração de empregos. Então você tem a guerra fiscal acontecendo aqui entre os estados brasileiros. É legal entender que quando eu faço a guerra fiscal, São Paulo não consegue guerrear dessa forma. Então começa a ter um processo de desconcentração industrial. A desconcentração industrial no Brasil está muito ligada à guerra fiscal. E eu usei a guerra fiscal para cair no segundo eixo que eu queria falar, que é a indústria. E eu quero trazer esse eixo para falar de como ela tem caído no Brasil. Nós, nos anos 70, tornamos o Brasil um país que exportava mais produtos industrializados do que produtos primários. Primário é soja, petróleo, minério de ferro, produto primário. Industrializado é carro, geladeira e assim vai. Então, a gente vai nessa história sempre exportando produtos primários, que tem menor valor, e nos anos 70 a exportação de produtos industrializados supera. E ela vai ficar assim e ter o seu auge nos anos 80, 90 e depois começa a cair. E hoje a gente já fala de um processo de reprimarização da economia. O que é isso? A participação da indústria brasileira, tanto no PIB quanto na contratação de pessoas, quanto nas exportações, caiu muito, muito mesmo, porque o agronegócio dominou esse setor. Nós perdemos, e é interessante imaginar que não só não cresceu, mas a gente perdeu a indústria. O Brasil hoje não tem mais indústria de brinquedo, que era muito forte quando eu era criança, quando eu era adolescente. Por que está acontecendo esse processo de reprimarização? Muitas indústrias acharam locais mais baratos para produzir, certo? Então você tem hoje o Sudeste Asiático com custos de produção extremamente baixos. Então muitas indústrias indo para lá e aqui se tornando menos atrativo. E isso traz vários impactos. Vamos lá, vamos fechar as causas. Eu falei que as causas é a saída de indústrias para o Sudeste Asiático, onde se produz muito mais barato, na China, e não ter uma política clara de incentivo à indústria no Brasil. A gente viu várias montadoras fechando ao longo do ano. Qual que é o impacto econômico disso? E aí a Unesp pode te pegar. A indústria é quem gera mais empregos qualificados, certo? Aquela engenheira, aquela engenharia que você quer fazer. Por isso, quando eu tenho uma indústria forte, eu gero mais empregos qualificados. Significa que eu gero mais pessoas com uma maior renda. Hoje o Brasil está com o desemprego caindo bastante, desemprego baixo. Só que a gente emprega pessoas para ganhar um salário mínimo e meio. Quando eu tenho uma indústria forte, eu vou gerar muito emprego de maior valor, de maior salário. Isso aumenta a renda média do país, faz o mercado interno girar muito mais. Então, nós perdemos isso ao longo da década aí, principalmente de 90 e 2000 para frente.
Então, esse impacto econômico e esse impacto social. Se perdeu renda, é o impacto social. O impacto econômico é que hoje a gente vende produtos mais baratos. A gente não consegue mais exportar produtos de maior valor agregado. Então, a reprimarização é muito importante para você entender o processo atual da indústria. E a reprimarização acontece porque um setor cresceu muito, certo? Que é o setor agropecuário. É o setor que mais cresceu ao longo do século XXI. Cara, tem uma lei chamada Lei Candir, que deu vários incentivos fiscais pro setor do agronegócio, principalmente o setor do agronegócio exportador. Porém, a Unesp, ela está focando nas últimas questões em, não igual a Unicamp fez, onde se produz tal coisa nos últimos anos da Unicamp, mas em questões de estrutura fundiária. Como assim, Vareta? Entender que a terra no Brasil é extremamente concentrada, e a concentração de terra é o motor da concentração de renda. Entender o processo histórico disso, lá do processo de ocupação por capitanias hereditárias, lei das sesmarias, a lei das terras, que vai chegar até hoje num Brasil de terras muito concentradas, o que gera esse processo aí de concentração e empobrecimento da população do campo. E muitas vezes um processo de conflitos. Falando em conflitos, você vai lembrar do MST, das ocupações de terra, certo? Então, conflitos por quê? Porque você tem um grupo que luta por reforma agrária, por mudar essa estrutura fundiária. Tem outros tipos de conflito. Você tem, por exemplo, a soja indo na região ali do Cerrado, do Mato Piba, olha eu conectando uma coisa com a outra, e o vestibular é assim, ele vai conectar temas numa mesma questão. Você tem indo para a agricultura comercial de larga escala, o agronegócio, indo para cima de comunidades tradicionais, ribeirinhos, quilombolas, indígenas, então gerando esse tipo de conflito. Fechou? Saímos da geografia econômica e vamos para a geografia física. Mas antes, agora eu quero fazer um merchan. Todo ano, já fazem alguns anos, eu organizo as mega revisões. Eu chamo de mega revisão, que é um aulão de 2h30, às vezes um pouquinho mais, onde a gente faz um apanhado do que é mais importante para você cair nessa prova da Unesp. Por que eu falei a gente? Eu comecei há 2 anos atrás fazendo isso sozinho, só geografia. Aí eu chamei um amigo meu, professor de história, sociologia e filosofia, matemática. A gente vai para a revisão com 8 matérias. Geografia, história, sociologia e filosofia eu vou contar com uma só, porque é um aulão só. Língua portuguesa, matemática, física, química e biologia. Vamos fazer isso na semana da Unesp. A prova da Unesp era uma sexta, de segunda a quinta, 2 aulões por dia. Cara, para retomar tudo que tem mais importante, fazer exercício com você. Então a gente faz tanto a parte teórica quanto a parte de resolução de exercícios e é massa. E é por um precinho muito baixo pelo quanto a gente oferece. Eu tô deixando aqui na descrição um link, cai num grupo de WhatsApp, galera. Eu faço tudo manualmente. A equipe é eu e eu. Então, você vai entrar e vai cair lá num grupo de WhatsApp que chama Revisão Unesp, Interessados, alguma coisa assim. E aí lá, quando estiver faltando um pouco mais perto da prova, eu vou passar as informações de como vai ser essa revisão, os valores, os horários e dessa forma. Mas ó, você pode imaginar que você vai conseguir, quem fechar o pacote total, cada aulão vai sair em torno de R$13 mais ou menos. Então, mano, R$13 para ter 3 horas de aula com um professor do estado de São Paulo que vive essas provas, aí você imagina que vão ser vários professores, vai aumentar no custo, mas vai ficar barato. Vem com o pai, clica lá. Depois do merchan, vem comigo. Geografia física. Na parte de geografia física do Brasil, tem caído mais clima e vegetação. Pode cair junto, a ideia dos domínios morfoclimáticos, pode cair em relação com o relevo, então a chuva causando processos erosivos e causando desastres, como aconteceu ano passado em São Sebastião. Mas em clima do Brasil, eu quero revisar com você, primeira coisa, as massas de ar. Vamos lembrar que o Brasil tem atuação de 5 massas de ar, certo? Lá na região amazônica, quer ver? Vou fazer uma doideira aqui. Quem sabe faz ao vivo, como diria o Faustão. Ó, vou desenhar um símbolozinho aqui, faz de conta que é o Brasil. E ó, essa vai ser a massa 1, massa equatorial continental. Ela se forma mais ou menos aqui na região da Amazônia. Ela é quente e úmida. Vareta, por que uma
Então a massa continental é úmida. Simples, irmão. Aqui tem a maior bacia hidrográfica do mundo, calor, evaporação, maior floresta úmida do mundo. Evapotranspiração vai gerar uma massa úmida. A número 2, massa equatorial atlântica, que é assim, ó, pegando principalmente o litoral norte, parte do litoral nordeste. Também é quente porque ela é equatorial, também é úmida porque ela é atlântica, vem do oceano, vem cheio de água. A 3, aqui, ó, ela vai ter mais influência ali na região sul, na região centro-oeste. É a massa tropical continental. Ela é uma massa quente e seca. É a única seca do Brasil. A 4, massa tropical atlântica. Cara, essa daqui é uma quente e úmida que pega desde o litoral ali do Paraná até parte do litoral nordeste. E é ela que a gente fala muito naquele processo de chuva orográfica. Quando tem deslizamento de terra, é dela que a gente está falando. E por último, vindo lá do sul da América do Sul, vindo lá das regiões, até do oceano, na verdade, lá pelo sul, a massa polar atlântica. Se ela é polar, ela é fria. E é ela que causa essas quedas de temperatura. Normalmente chove primeiro, uma chuva frontal, né? Massa de ar quente, massa de ar frio, e depois esse processo de chuvas e queda de temperatura. Então, fizemos aqui as massas de ar. Eu vou ver se eu corto aqui para dar um zoomzinho para poder enxergar melhor. Além disso, você precisa ter na sua mente um mapa de climas do Brasil. Isso vai te ajudar, certo? Se tem 2 mapas que você tem que ter eles na mente, é a hidrografia do Brasil e a vegetação do Brasil, porque isso pode ser cobrado. E reconhecer os tipos climáticos e seus climogramas. Não vou desenhar os climas e os climogramas aqui, porque você sabe como é que funciona, certo? Quando você fala de falei que não vou desenhar e olha eu desenhando. Eu não tenho palavras. Quando eu falo de um climograma, você vai ter que sempre lembrar que a linha representa a temperatura e as colunas ou barras representam as chuvas. Então aqui, ó, mais ou menos o clima tropical, verões mais chuvosos, invernos mais secos. Então, você tem que saber reconhecer os climogramas do Brasil, porque eles podem aparecer na sua prova. Indo para a vegetação, como que vai aparecer vegetação? Ele gosta de fazer relação de vegetação com o clima. Então, eu vou fazer essa relação para você oralmente aqui. Quando eu faço essa relação, é porque algumas vegetações têm uma área de ocorrência muito similar a alguns tipos climáticos. Por exemplo, floresta amazônica e clima equatorial ocorrem mais ou menos no mesmo lugar. Então essa é uma relação que você tem que estar ligado. Porque às vezes ele te dá o clima e pede a vegetação, ou te dá a vegetação e te pede o clima. O cerrado está muito ligado ao clima tropical. Então pensou cerrado, pensou clima tropical. A caatinga, nordeste, vegetação seca, as xerófitas, está muito ligado ao clima seco, que é o clima semiárido. Então, ficar ligado nisso. Da mesma forma que na região sul, a gente vai ter a Mata das Araucárias e os Pampas, ambos na área de clima subtropical. Então, araucárias, as coníferas brasileiras e os Pampas, vegetação mais rasteira. E para fechar, a Mata Atlântica, pega muito ali região de Serra do Mar. Você vai ter muito clima tropical úmido nessa região, certo? Então, pensou em Mata Atlântica, pense em clima tropical úmido que vai te ajudar. O que eu fiz agora é dar uma ajeitada no que a gente chama de domínios morfoclimáticos nessa relação. Além disso, causas do desmatamento é sempre importante. E aqui eu já te dou uma dica. Avanço da agropecuária vai servir muito para a floresta amazônica, vai servir muito para o cerrado, que é o que mais tem aparecido, certo? Então, na floresta amazônica, você pode falar do avanço da agropecuária, você pode falar do garimpo, você pode falar da extração de madeira. Construção de hidrelétricas ainda vai, mas garimpo, extração de madeira e agropecuária, expansão das fronteiras agrícolas, como ficou bonito. Cerrado, você tem um processo de urbanização ali na região de Goiás, mas também, principalmente, a expansão da agricultura, a expansão da pecuária, que causou esse impacto nessa vegetação. E eu quero que você tenha mais atenção. Então, o cerrado, você vai sair dessa aula aqui, você pode procurar até, vou deixar um card aqui. Quando eu falar de cerrado,
vê esse videozinho que eu fiz que gravei sobre o Cerrado alguns anos atrás. Eu quero que você saiba as características, eu quero que você saiba as causas de desmatamento com um pouco mais de aprofundamento. Aqui é uma revisão zona, certo? Revisão zona mesmo é aquela que eu falei para você entrar no grupo aqui. Aí eu vou falar 3 horas com você de geografia. Mas para 20 e poucos minutos, tá bom. É o bioma que mais foi desmatado no Brasil 2023, 2024. É o bioma que tá todo mundo com o olho em cima. É esse radar de estar aparecendo mais que faz com que ele tenha maior chance de ser cobrado, certo? E pensou em desmatamentos, tem que lembrar que acontece muito no Mato Piba. Tem um vídeo aqui no meu canal, se procurar, explicando só o Mato Piba. Mas é uma sigla, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A quádruple fronteira entre esses estados é a área com maior desmatamento nos últimos anos, certo? Então, esse desmatamento do Cerrado é bastante importante. Se falar da Mata Atlântica, há um processo de urbanização e na Mata das Araucárias também associado ao cultivo, cada um com o seu tipo de cultivo. Ter noção do mapa e, como eu disse, do Cerrado, certo? A expansão da soja na região do Mato Piba é o maior causador de desmatamento atualmente. É isso que você tem que estar ligadaço quando for fazer a sua prova. E para caminhar para os finalmente, a última coisa, eu vou deixar uma apostilinha aqui que eu e o professor de História montamos com todas as questões da Unesp dos últimos 5 a 6 anos, certo? Separado por tema, gabarito comentado, quer dar um gás, quer aprofundar em resolução Unesp, vai prestar alguma particular, que é a Unesp que faz prova, pode estudar por essas questões, que as provas do vestibular da Unesp são um pouquinho mais difíceis do que esses vestibulares das particulares feitos pela Unesp. Você vai se preparar num nível mais difícil para pegar uma prova mais fácil. Vai funcionar para você, o link está aqui. Acabou o merchan. Vamos lá. Urbanização é um tema comum nas provas dos vestibulares do Brasil. E saber os conceitos de megacidade, cidade global e rede urbana tem aparecido bastante. Vamos lá. Megacidade, cidades com mais de 10 milhões de habitantes. É um conceito puramente quantitativo. Bateu 10 milhões de habitantes, é uma megacidade. E aqui no Brasil a gente vai falar muito de São Paulo. E quando eu falo de urbanização, eu quero expandir. Hoje as megacidades crescem muito no Sudeste Asiático e no continente africano, porque é onde você ainda tem crescimento populacional muito acelerado. Então você está formando essas cidades muito grandes, normalmente cidades que têm uma melhor infraestrutura, estão recebendo mais investimento produtivo, está atraindo migrantes, tem taxa de nascimento alta. Cidade global é um conceito qualitativo, é a antiga metrópole global. Cara, é uma cidade muito importante para a economia mundial, porque ela é sede de grandes empresas, tem um bom setor financeiro, uma bolsa de valores relevante mundialmente. Então, esse setor de serviços especializados como bancos, seguradoras e, como eu falei, sede de grandes empresas, no caso brasileiro é São Paulo. E rede urbana, rede de água, de luz, de esgoto, de internet. Rede é conexão, a conexão entre as cidades. A rede urbana é feita pelos meios materiais, as rodovias para transporte e a comunicação, os meios imateriais. Você tem que estar ligado que isso avançou muito nos últimos 30 anos. E se os meios de transporte avançaram, se os meios de comunicação avançaram, significa que a rede urbana se tornou mais densa. Hoje as conexões entre as cidades são melhores e mais rápidas. Por isso que você pega o seu celular e compra qualquer coisa de uma outra cidade e chega para você rapidinho. Então, saber essas relações entre cidades. E para fechar, problemas urbanos. Cara, aqui, ficar esperto com problemas urbanos ambientais, principalmente ilha de calor e inversão térmica. Então, são problemas que acabam aparecendo aqui na Unesp. A Unesp ainda tem esse tipo de questão. E problemas sociais. Aqui você pode pensar na mobilidade e a mobilidade ligada à moradia. O que é mobilidade urbana? É o deslocamento. E a população mais pobre mora mais longe, perde mais tempo no trânsito. Isso dificulta a vida dela, piora a qualidade de vida. E o batidão de sempre, né? A falta de moradia, a segregação socioespacial. Vamos lembrar, falta moradia não é porque não tem casa suficiente. Tem uma questão que eu resolvi nos últimos anos de urbanização que até mostrava isso. Agora eu não lembro se era da FUVEST, se era da Unesp. No curso de revisão gravada aí que eu soltei. Mas o problema de moradia não é falta de casa. É porque, primeiro, anota aí, baixa renda na nossa população. Eu já falei, a gente está gerando emprego
dos empregos mais baixos. Cara, vai no mercado e faz uma compra. Imagina você está ganhando R$ 1.500, R$ 1.800. Como é que você vai comprar uma casa? Como é que você vai alugar uma casa? Você não consegue. Então a baixa renda da população é um dos motivos do problema de moradia. Segunda coisa, a especulação imobiliária. O cara que compra para valorizar o imóvel. Então ele não baixa aquele preço nem ferrando, mesmo que não alugue. Isso aí vai inflando os preços e dificultando ainda mais. O grande contingente de população no mercado informal de trabalho também colabora por isso, porque ela não tem FGTS, tem uma renda mais baixa. E a gente pode falar que a pandemia afetou tanto economicamente que piorou esses casos, aumentou o número de moradores de rua pós-pandemia. Certinho? Cara, quis fazer para você aqui uma visão geral de alguns temas que eu acho muito importante na prova da Unesp. Vou gravar um outro vídeo para falar de geografia geral e vou tentar fazer isso para todos os vestibulares, primeira e segunda fase, aqui no estado de São Paulo. Então, se você gostou desse vídeo, cara, fortalece o canalzinho do Professor Vareta, se inscreve no canal, curte o vídeo, respira fundo e bora para a Unesp.